Colegas petroleiros, boa tarde, bom dia, boa noite, ou tudo ao contrário, como for melhor para você, quando você estiver tendo a oportunidade de ver esse áudio-vídeo. Então, já faz algum tempo a gente não tem conversado, mas não tem conversado não é porque falte assunto. Não falta assunto, entretanto, o assunto é repetitivo, é chato, é monótono e, por outro lado, não traz nenhuma informação nova para todos nós. E o que é importante é que, além da gente trazer informações aqui nesse canal, a gente traga a verdade e traga as informações da fonte oficial. Porque essa é a minha intenção, é trazer para dezenas de colegas que não estão em grupo nenhum, e fazer com que cada vez mais o número de colegas, por isso é importante que você esteja nesse canal, assine, compartilhe com colegas e amigos, peça para participarem do canal, assinando, porque toda vez, mesmo que eu demore um mês, 2 meses, um ano para trazer uma novidade para vocês, você vai receber a informação de que o Ângelo postou mais um vídeo. E isso é importante. Importante para mim? É importante para mim sim, porque isso me dá satisfação de ver que o trabalho que eu estou fazendo está dando resultado. E é importante para vocês, porque vocês vão ficar informados sobre o que tem acontecido. Nós temos, como todos sabem, dois grandes problemas a resolver. Talvez temos um que é o maior de todos eles, que é a nossa dívida que estamos pagando, inclusive indevidamente, com a Petros, o PED 2015 e 2018, e uma negociação que está em curso já há um ano, um grupo de trabalho formado pela Petrobras, com quem a Petrobras quis, e quem tinha mais cacife para se colocar como parte desse grupo, que se formou com o nome do antigo Fórum em Defesa de Participantes Assistidos da Petros, que na verdade não é mais o mesmo, pois inclusive mudaram as representatividades, mudaram as pessoas, mudou o foco, mudou a ênfase dado, tudo mudou. E o único escopo da existência desse grupo é trabalhar de comum acordo com a Petrobras e com a Petros, visando equacionar o déficit que é exclusivamente da Petrobras. Mas, pelo que sabemos, a Petrobras tenta fazer com que nós sejamos também sócios nesse, nesse latifúndio improdutivo, nessa dívida monstruosa que, diga-se a bem da verdade, para aqueles que ainda não se espantaram com o valor, gira em torno dos entre os 40 e os 50 bilhões. Ora, há de se perguntar como é que nós conseguimos construir um prejuízo desse tamanho. Na verdade, não fomos nós participantes. Quem construiu esse déficit todo ao longo da história, desde que começou a existência, desde que foi fundada a Petros, foi a própria Petrobras. Por isso que não é possível acharmos normal que a Petrobras queira que sejamos sócios desse latifúndio improdutivo e paguemos a metade desta dívida. Não, essa dívida é exclusivamente da Petrobras. Se vocês tiverem a oportunidade de saber como o Banco do Brasil conseguiu fazer com que o seu plano, que é idêntico ao nosso, não dá prejuízo, vocês verão que o grande problema não é apenas a gestão ruim, que é um fato concreto que tivemos ao longo dos anos, mas também a falta de cobrança e a falta de pagamento da Petrobras às dívidas que foram constituídas
ao longo dos anos. Eu vou poupar vocês desse assunto, porque já fizemos até uma live a respeito disso. Pretendo trazer de uma forma mais sintetizada as motivações que deram origem a esse débito, para que todo mundo seja informado e tenha consciência de que nós não devemos absolutamente nada para a Petrobras. Esses 42, 46, 48 bilhões que se devem são exclusivamente dívidas da Petrobras. Imagine você o seguinte, só para você ter uma ideia. Quando a Petrobras foi fundada, não me lembro agora o ano, mas em 1970, quando foi feito o Plano Petros, havia um contingente de empregados da Petrobras que era da antiga Fundação Nacional do Petróleo, ou coisa parecida, um nome semelhante a esse, que era um órgão de governo do Brasil. E todos esses empregados passaram a ser empregados da Petrobras. Demorou uns 4 ou 5 anos e todos se aposentaram. Ou seja, todos ou a maior parte. Alguns outros ainda entraram também, se aposentaram depois, mas a maioria dos pré-70 eram empregados dessa autarquia que cuidava da gestão do petróleo em termos de governo do Brasil. Então, não foi e não seria razoável que em 5 anos, 10 anos, esses empregados todos tivessem feito fundos para que se pagasse a eles as contribuições relacionadas ao mesmo salário que eles ganhavam na ativa, como acontece hoje com os empregados do PPSP. Não acontece no PP2, muito menos no PP3. Então foi isso que aconteceu. Esse é o grande problema. E de lá para cá, desde a fundação, houve também a ingerência política, a ingerência administrativa por parte de erros de indicação de gestores que não conheciam bem o tema aposentadoria em fundo de pensão ou coisa semelhante, mas também na gestão de recursos humanos e nos vários planos que foram feitos, vários incentivos que foram dados pela Petrobras ao longo dos anos, que fez com que centenas, milhares de colegas nossos se aposentaram muito antes desse prazo. Foi ruim para eles? Não, para eles foi ótimo. Deixaram de pagar, se aposentaram com SB40, enfim, com uma série de bonificações providas pela Petrobras. Só foi ruim para o Plano Petros e para quem ficou, como eu fiquei, 40 anos, ou 30 anos, ou 35 anos, pagando o que deveria ter acontecido com a maioria, ou seja, fazendo caixa para receber quando se aposentasse. Vamos lá, essa pequena introdução de quase 10 minutos serve para que nós tenhamos certeza absoluta de que nós não devemos a metade de absolutamente nada. Tudo que estamos pagando é por força de arbítrio da Petrobras, por força de uma legislação capenga e por força de não termos uma política ou outros ou um Supremo que tenha peito para dizer, olha, isso está errado, estava errado, a Petrobras que paga. Porque, como todos sabemos, a Petrobras vai até a última instância para fazer valer a palavra dela. É isso que acontece e quem paga o pato somos nós que não temos as mesmas forças políticas para nos defender. Então vamos lá. No último dia 30, esse grupo de trabalho, Petrobras, Petros e entidades petroleiras, soltou a 8ª nota de esclarecimento e informações sobre o equacionamento dos planos Petros do sistema Petrobras. No caso, eu estou lendo a nota da FNP, que tem a data de 30 de abril de 2024.
O Fórum em Defesa dos Participantes Assistidos da Petrobras informa o andamento das reuniões e discussão do GT-PPE, Grupo de Trabalho Petros-Petrobras e entidades petroleiras. São as seguintes as informações. Após retorno da agenda de reuniões com os representantes da Petrobras e da Petros, desde o dia 16 de fevereiro, sexta-feira, foram realizadas várias reuniões, algumas delas 2 vezes por semana, ou seja, realização de 2 reuniões uma semana. Nesse período, o GT rebateu a proposta apresentada pelos representantes da Petrobras de ter uma ampla transação judicial para viabilizar os aportes da Petrobras, enquanto empresa patrocinadora dos planos PPSP repactuados e PPSP não repactuados, bem como os relatórios da Petro sobre o passivo judicial e o relatório contábil da Petrobras em relação ao custo pós-emprego dos seus diversos planos de previdência complementar, PPSP repactuados e não repactuados, PP2 e PP3. Lembrando que a gestão da empresa entende que sua contribuição está limitada à paridade legal com os participantes assistidos desse plano. Sim, mas isso seria e estaria correto, essa paridade, se fosse dado causa por conta de uma situação que levasse em consideração tanto os empregados participantes quanto a própria Petrobras por um fato que envolvesse ambas as categorias, patrocinadora e participante. Só que isso não é fato. Como eu disse antes, na introdução, essas dívidas todas são de ações e feitos de exclusiva responsabilidade da Petrobras. Continuando, as premissas apresentadas pelos representantes da Petrobras, que foram debatidas no grupo de trabalho nesses períodos, foram as seguintes: ampla transação judicial nas ações coletivas das entidades elencadas pela empresa, migração individual para um novo plano a ser discutido com as entidades, aporte da Petrobras proporcional ao percentual de imigrantes para o novo plano. Neste mesmo período, no dia 16 de março, foi realizado mais um ato na sede da Petrobras, aqui no Rio, no Edicem, na Avenida Henrique Valadares, contra os equacionamentos do PPSP-R e PPSP não R. Infelizmente, a gestão João Paulo Prats ainda não cumpriu seu compromisso de apresentar uma solução que realmente atenda à necessidade da categoria e coloque um fim a todos os equacionamentos. Vou ler de novo, para vocês terem noção concreta do que a Petrobras está pretendendo. Uma ampla transação judicial nas ações coletivas das entidades elencadas pela empresa. Quem tem ação coletiva contra a Petros? ANBEP, FENASP, FNP e FUP. Essas entidades teriam que abrir mão das ações que estão na justiça para que a empresa topasse fazer essa ampla transação judicial. A migração seria individual para um novo plano a ser discutido para a empresa. Até aí, morreu Neves. Teria que ser, necessariamente, terá que ser, migração individual. Entretanto, sabemos que, entre aspas, que essa migração não seria para um plano semelhante ao plano que estamos. Se fosse semelhante, nem precisaria ter migração alguma. No máximo que seria necessário fazer seria uma fusão do que foi dividido equivocadamente de repactuados e não repactuados do PPSP. Mas significa dizer que a Petrobras não tem intenção de fazer um plano BD como temos hoje. Talvez, muito provavelmente, um plano CD ou alguma coisa derivada que signifique que nós vamos arcar com os prejuízos.
A última novidade seria o aporte da Petrobras proporcional ao percentual de imigrantes para o novo plano. Significa dizer o seguinte: se migrar 50%, 50% fica onde está, dividido por repactuados e não repactuados, e 50% fica para o novo plano. Ou seja, ao invés de termos 4 planos, como temos hoje, ou 5, aliás, passaríamos a ter mais 6 planos. Ou seja, a emenda fica pior do que o soneto. A Petrobras não está propondo com seriedade algo que possa ser atendido, ou melhor, que possa ser aceito e que faça justiça ao que nós entendemos que a Petrobras fez ao longo da existência da Petros. E não é porque nós entendemos os fatos, estão aí para comprovar que o que foi feito à revelia e foi feita por uma série de injunções políticas administrativas para que a Petrobras, de alguma maneira, atendesse a orientação de Brasília ou orientação do Ministério ou coisa que o valha. Não foi para atender os participantes do plano. Continuando. Nesse mesmo período, no dia 16 de março, foi feito mais um ato, como eu já disse antes, no Edizem, né? Basicamente, esse ato constava e foi particularmente maciça a presença de aposentados da Petrobras. O prazo estabelecido pelo presidente da empresa de apresentar uma proposta até o final de março não foi cumprido, apesar das reuniões realizadas com cada um dos diretores da estatal e do próprio presidente Jean Paul. Ao invés disso, o seu único comunicado, 9 meses após o trabalho do grupo de trabalho, os representantes da empresa divulgaram que a previsão para o seu término do trabalho do grupo de trabalho seria o próximo mês de maio. Então, preparemos-nos, pois, para que ao final de maio tenhamos, Deus há de permitir, uma proposta que muito provavelmente não vai contemplar os nossos anseios, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, é por isso que eu peço a você, para você compartilhar esse vídeo com amigos e colegas e pedir para que todos assinem o canal, que não esqueçam de se inscreverem no canal e não se esqueçam de participar das manifestações quando elas forem convocadas na frente da Petrobras. Nesse sentido, então, o GT, nas 2 últimas reuniões, tem debatido qual seria o melhor modelo de plano para qual seriam feitos os aportes da Petrobras para eliminar ou reduzir o máximo possível os equacionamentos. Nós não temos dúvida nenhuma, é ficar onde estamos e, no máximo, fazer uma fusão dos planos R e não R. Também foi apresentado para a Petrobras, isso que eu estou falando, uma fusão dos PPS-PR e PPS-P não R, com alternativa para manter a modalidade de benefício definido, que é o nosso plano, foi aí que entramos, e se o plano não está dando o resultado que deveria estar dando, não é por culpa nossa, mas sim por exclusiva incompetência em gestão, ingerência política, não em gestão, ingerência política da Petrobras. Dentro do plano, nós não mandamos absolutamente nada e tampouco fizemos todas as alterações que foram feitas na gestão de RH e na gestão de pessoal da Petrobras. Entretanto, os representantes da empresa têm afirmado que o novo modelo de plano não poderá ser de benefício definido, pois não haveria justificativa para colocar recursos além da paridade contributiva. Outra mentira. A contribuição a contribuição de paridade é muito específica, não tem nada a ver com as dívidas que a Petrobras fez, com as dívidas que a Petrobras tem. Não se aplica a essa questão. A Petrobras quer aplicar, mas não se aplica, e eu não estou falando de gaiato, estou repetindo para vocês coisas que eu já ouvi de gente que
entende que conhece bem as motivações do déficit e que sabe que esse déficit não é um déficit como, por exemplo, o gerado 2022, 2023. Aí sim a contribuição é paritária, né? 50% para cada um. Neste caso, né, não haveria justificativa, diz a Petrobras, para colocar recursos além da paridade contributiva, ou seja, não haveria uma contrapartida para a empresa, que eles dominam de vantajosidade, mesmo através dessa ampla transação judicial. Diante disso, os representantes das entidades têm insistido na possibilidade da migração para o novo plano BD, afirmando que não é possível a implantação do novo plano de contribuição definida CD, como o PP3, ou a migração que seja para um plano de outra modalidade, mas que preserve os mesmos direitos previdenciários dos participantes assistidos PPSPR e PPSP não R. Vou repetir. Diante disso, diante do quê? Diante do que os representantes da empresa têm afirmado, que o novo modelo de plano não poderá ser um modelo de benefício definido, o nosso plano atual. Os representantes das entidades têm insistido na possibilidade da migração para um novo plano BD, ou seja, um novo plano igual exatamente ao que é hoje. Se a gente pensar que juntando tudo de novo é um novo plano, isso seria suficiente, afirmando que não é possível a implantação de um novo plano de contribuição definida, como o PP3, ou a migração que seja para um plano de outra modalidade, mas que preserve os mesmos direitos previdenciários dos participantes e assistidos do PPSP-R e PPSP não R, lógico. Se nós migrarmos, coisa que não faremos, eu pelo menos não farei, para qualquer plano que não seja um BD, estaríamos renunciando a todos os direitos e dando quites a dívidas que a Petrobras tem para com o plano, que são desde que a Petrobras criou a Petros. Simples assim. Nas próximas semanas, o Fórum decidirá qual será a melhor opção de plano, a melhor opção de proposta, né, para finalmente concluir o trabalho de GT. Sabe-se lá Deus, né, porque o que sabemos é muito pouco para nos permitir interpretar qualquer coisa. Por fim, lembramos mais uma vez que a única fonte de informação, diz o texto, sobre os trabalhos do grupo de trabalho são as entidades que compõem o Fórum em Defesa dos Participantes da Petros, que, infelizmente, digo eu, grifo meu, não informam quase nada porque têm que obedecer ao sigilo de informação que a Petrobras exigiu de cada um dos participantes. Qualquer outra informação que não seja aquela divulgada por seus dirigentes que estão no grupo de trabalho, não passa de mera especulação, distorção ou desinformação ou fake news, com o objetivo de prejudicar o andamento e o resultado do trabalho do GT. A rigor, o jeito, a forma que está se trabalhando, não precisa nem de fake news, nem de mentira, nem de desinformação. Porque sabemos todos que quanto mais se esconde alguma coisa, mais motivo se dá para versões inusitadas, versões inverídicas, versões que não são exatamente a expressão da realidade. Tudo isso não seria necessário se houvesse uma manifestação clara, uma comunicação clara e objetiva, se restringindo aos fatos que ocorrem dentro do grupo de trabalho. Assim, diz o texto da FNP, vamos caminhar juntos, enquanto categoria organizada e solidária, para a solução que os participantes e principalmente os assistidos da Petros anseiam e precisam. Assinado pelo Fórum em Defesa dos Participantes da Petros, que são a Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, a Federação Única dos Petroleiros, a FUP,
a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Aéreos, na Pesca e nos Portos, CONTMAF, Federação de Associações de Participantes de Fundo de Pensão Anistiados, Empregado e Ex-Empregado do Sistema Petrobras e Petros, FENASP. E, por fim, acreditem se quiser, a Associação dos Mantenedores Beneficiários da Petros, a BEP, que concorda com tudo que se faz lá dentro, quando deveria ser um bastião, né, para dizer, olha, gente, o que vocês estão fazendo não é correto, porque mais do que ninguém, os 32 mil, 34 mil associados da Petro, da ANBEP, sabem o que é sofrer na pele os descontos monumentais que estamos sofrendo cada um, chegando a 5, a 7, a 4, a 3 mil reais por mês de desconto em cada contra-cheque. E mais, tem gente com o contra-cheque zerado. Tem gente pedindo esmola, tem gente se suicidando, tem gente que não sabe o que fazer, pois o que recebe não consegue pagar os custos da sua sobrevivência. E não é nenhuma sobrevivência faustosa, mas sim uma sobrevivência digna de não ter que pedir esmola. É essa a situação que nos encontramos, é esse o motivo pelo qual nós não podemos aceitar de dividir com a Petros, ou melhor, com a Petrobras, a dívida que a Petrobras tem com a Petros, porque a dívida é uma dívida que foi imposta aos petroleiros nas diversas ocasiões em que a Petrobras fez modificações na gestão de RH, nas diversas oportunidades que a Petrobras ofereceu antecipadamente o sopão, todo mundo se lembra disso, e também por conta dos pré-70 que nunca contribuíram com nada e que só em algumas situações específicas Petros recebeu algum aporte da Petrobras, mas que de forma nenhuma é o verdadeiro real quadro de aporte que a Petrobras deveria ter contribuído ou ter fornecido ou ter aportado a Petros, como fez o Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi exatamente igual lá nos 70, 67. Então, temos motivos de sobra para querer e temos que continuar no nosso PPSP, provavelmente único, tá? Não tem importância que seja único. Vamos esquecer, inclusive, que alguns levaram, não foi meu caso, por terem repactuado, receberam 15 mil reais. Hoje, esses 15 mil reais, eu não tenho a menor ideia de quanto seriam, mas não é esse o problema. Esse foi um outro problema que a própria Petrobras se encarregou de fomentar. E como vemos, temos vários problemas. Dito isso, amigos, colegas, fiquem atentos às novas postagens que farei oportunamente. Dividam, compartilham esse vídeo com os colegas petroleiros e prestem atenção quando vocês receberem uma mensagem que um novo vídeo está disponível. Agradeço a tua participação, a tua colaboração e o teu carinho, que quando nos encontramos nas manifestações dizem que acompanham com atenção aqui o nosso canal. Obrigado a todos, um grande abraço e com muita fé e esperança e com a crença na justiça dos homens e na justiça divina. Um grande abraço a todos.